primeira divisão das classes de anticorpos. Segundo, por que eu tenho essa divisão? Tá? E como que essa variação acaba refletindo a capacidade do organismo de defender contra uma variedade muito grande de patógenos. Vamos responder a primeira pergunta. Se eu tenho uma variedade de anticorpos com a mesma base comum, ele varia em uma pequena região, certo? Significa que eu tenho uma carga genética para que exista uma região variável, e essa região variável vai se adaptar de acordo com as necessidades, de acordo com os patógenos que eu preciso combater. Pegando a estrutura básica de um anticorpo, nós vamos lembrar que os anticorpos, antes de mais nada, eles podem aparecer em dois papéis principais. Então, eles têm um papel na imunidade humoral e eles têm um papel na própria sinalização da célula que forma essa proteína. Qual que é a célula que forma a proteína? O linfócito B. Esse linfócito B utiliza essas imunoglobulinas como moléculas de superfície. Se eu penso em moléculas de superfície, eu estou falando de um conjunto de glicoproteínas que vai ficar ali na membrana plasmática. E para que eu tenho uma estrutura de glicoproteínas em uma membrana? Funciona obrigatoriamente como receptor. Então existe uma variedade de receptores que, quimicamente falando, são anticorpos não secretados. Então você tem receptores típicos de células linfocíticas, você tem receptores de citocinas e você tem receptores que são importantes para os linfócitos B reconhecerem seus antígenos, tá? Esses linfócitos aqui, eles vão usar, além dos outros receptores, anticorpos como esse papel, ok? Então você tem aqui nessa definição, pensando em moléculas de superfície, eu tenho os linfócitos B também reconhecendo antígenos diretamente. Então vamos fazer uma comparação. Quais antígenos o sistema fagocítico mononuclear reconhece? Sistema fagocítico mononuclear, quais antígenos eu reconheço ali? Antígenos comuns, padrões comuns, tá? A diferença é que, nesse caso, eu não estou falando de padrões comuns, eu estou falando de moléculas específicas. Então, é uma história diferente. Como que um linfócito B é mais eficiente para reconhecer antígenos quando eu faço uma comparação com células que formam lá o sistema fagocítico mononuclear? Porque aqui eu tenho uma variedade de anticorpos que podem funcionar como moléculas de superfície. Então, fechando o primeiro raciocínio, seria: primeiro passo, nós temos uma variedade de imunoglobulinas que são produzidas, parte delas vai ser obrigatoriamente secretada, a outra porção funciona como molécula de superfície, atuando como receptor em células B. A presença desses receptores amplifica a capacidade dessas células reconhecer. Ok? Então, por que o linfócito B é mais eficiente em reconhecimento? Porque ele tem essas moléculas de superfície que amplificam a sua capacidade de detectar aquilo que é estranho. Ok? Segundo passo, se nós vamos separar os anticorpos, a primeira informação que nós precisamos processar seria: o que é comum em anticorpos? O que é comum em todas as imunoglobulinas? O que é comum? Uma cadeia e aquela porção que se liga aos componentes do sistema imune. Então, eu tenho uma região que não é variável. Então, o anticorpo ele tem região variável e região não variável, certo? A região não variável é comum. O que muda de uma estrutura para outra? A região variável. Quem vai determinar essa mudança? O tipo de estímulo que as células B recebem para produzir as suas imunoglobulinas. Então, de acordo com o contato, de acordo com a estrutura antigênica que você entra, você vai ser colocado junto, você vai ativar a produção daquilo que seria a zona variável. Então, recapitulando, você tem o que o anticorpo tem em comum, o que todos os anticorpos vão carregar em comum. A região não variável. O que é a região não variável?
a sequência de cadeias ali que se liga aos componentes do sistema imunológico. Então isso não muda, tá? Segunda informação, eu preciso classificar esses anticorpos. E aí eu tenho 5 classes: imunoglobulina A, D, E, G e E. Certo? Imunoglobulina A, imunoglobulina E, G, todas essas que eu citei aqui têm características em comum. Ocorre que cada uma acaba se adequando a uma determinada função. Quando nós falamos em anticorpos do tipo IgA, o que leva à produção de anticorpos do tipo IgA? Vamos lá. Esses anticorpos, para serem produzidos, os seus linfócitos B vão entrar em contato com antígenos diversos, principalmente em regiões mucosas. Então você tem regiões mucosas, você entra em contato com uma variedade muito grande de antígenos. Em resposta, o que o linfócito B faz? Ele começa a secretar esse tipo de anticorpo. Por conta dessa característica, ele passa a ser chamado de anticorpo para imunidade em mucosa. Significa que o indivíduo está doente, foi infectado? Não. Significa que cada um de nós, ao longo da sua vida, entra em contato com vários agentes estranhos, principalmente nas áreas que nós chamamos de portas de entrada. Entre as portas de entrada, o que nós temos? As regiões mucosas. Então ali você já tem esse estímulo, os linfócitos B em resposta começam a produzir anticorpos do tipo IgA. Os anticorpos do tipo IgA, eles podem aparecer em 2 formas, monomérica ou dimérica. O que significa isso? Eu posso ter apenas uma molécula formada, ou posso ter 2, monômero ou dímero. Aqui eu tenho um monômero e outro. Aqui eu tenho então a forma dimérica, tá? Então, diferente de outras classes de anticorpos, quando você olha para o IgA, eu posso ter ele ali na forma dimérica, que é bem comum, certo? Então, IgA está aqui, se ele está presente nessas áreas mucosas, existe um papel para isso. Qual que é a função se ele está nessas portas de entrada? O objetivo principal é promover a neutralização de potenciais patógenos. O que é um patógeno em potencial? O que significa a palavra patógeno? Patógeno é aquele que tem capacidade de causar doença. Em áreas de contato, que são as portas de entrada, você acaba se expondo a esses agentes, mas produzindo essas imunoglobulinas, você pode neutralizá-los. Então, ao longo da nossa existência, você vai produzindo anticorpos do tipo IgA, eles vão neutralizando esses agentes estranhos, tá? Lembrando, estar nesse local é fundamental para manter uma condição de rigidez do indivíduo. O que é uma condição de rigidez? O indivíduo manter constantemente saudável, né? Sem nenhum tipo de processo infeccioso. Existem 2 momentos que o micro-organismo ele pode ser detectado. Primeiro, se eu digo que o indivíduo tem uma infecção, significa que o micro-organismo foi capaz de superar essa primeira linha, ele adere e consegue provocar algum dano, ele vai se multiplicando. Agora, aqui existe um outro termo que nós utilizamos muitas vezes, que é o seguinte: em alguns casos você diz que o indivíduo tem a bactéria, mas ele não está obrigatoriamente infectado. A presença de um micro-organismo ali indica que aquele micróbio formou uma colônia, mas ele não invadiu nenhum tecido, ele não está provocando nenhum dano direto. Se você tem um micróbio e ele não provoca um dano direto, qual que é o termo que vai caracterizar essa relação? Que termo vai caracterizar a presença de um micro-organismo? Eu não tenho ele infectando ainda, eu sei que eu tenho barreira protetora, como por exemplo essa aqui. A palavra que nós usamos para explicar que esse micróbio está ali sem necessariamente invadir aquele tecido é o termo de colonização. Então, no nosso trato respiratório, uma superfície corporal nossa, eventualmente você pode ter micro-organismos que colonizam e micro-organismos que conseguem provocar dano infectando, superando as defesas que você tem. O mesmo micro-organismo pode aparecer nos 2 contextos. Depende
tempo que ele está ali e das oportunidades que ele vai encontrar. Essas oportunidades dependem muito da resposta que o hospedeiro tem. Imagina o seguinte, pega o papel dessa imunoglobulina que eu estou colocando aqui. Qual que é o papel principal que eu mencionei agora dela? Neutralizar agentes estranhos que provavelmente são infecciosos. Então tem que neutralizar. Ao longo da sua vida, será que você vai produzir essas imunoglobulinas na mesma quantidade? Não, pode variar. Então, se você tem uma variação nessa capacidade de produção, se você tem uma incapacidade de reconhecer esses agentes estranhos, você perde parte da proteção. O micro-organismo que antes não causava absolutamente nada, agora ele é um agente infeccioso. Qual que é a diferença? Ele tem duas capacidades gritantes: capacidade de adesão, capacidade de multiplicação naquele lugar, ok? Então, fechando aqui o primeiro item. Primeiro tipo de anticorpo, eu tenho IgA, é chamado de imunidade de mucosa, porque eu tenho esse anticorpo sendo produzido em resposta a esses antígenos que são capturados nas chamadas portas de entrada, certo? Segundo, anticorpo do tipo IgE. Ali nós temos a descrição: defesa contra parasitas eumintos e hipersensibilidade imediata. Me dá dois exemplos de eumintos que vocês conhecem. Tem? O Ascaris é um exemplo de euminto? Sim. Quem causa a doença cujo agente etiológico vai ser o Ascaris? Você tem um nematomito, um parasito de intestino, certo? Um parasito grande. Esse parasito ele não vai ser eliminado do seu corpo da mesma forma que uma bactéria. Esse parasito não vai ser eliminado da mesma forma que um protozoário. Então, naturalmente, ao longo do tempo, os vertebrados desenvolveram um mecanismo de proteção contra grandes parasitos. Tá? Como assim? Qual que é a diferença quando eu falo de um protozoário, de uma bactéria, para um parasito grande como esse? Qual que é a principal forma de defesa contra a bactéria? O que as células fazem? Fagocitose. Tem como fagocitar um parasita grande? Não. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que impedir o desenvolvimento dele, você tem que liberar substâncias químicas suas sobre o corpo dele, você tem que marcar ele com anticorpo, ou seja, você tem que ativar uma série de células que vão tentar atacá-lo, sem necessariamente fagocitar, certo? Então, qual que é o mecanismo de resposta mais comum para a gente possuir, apresentar uma defesa contra esses grandes parasitos? Nós temos a capacidade de ativar várias células daquela imunidade inata, e essas células sofrem o que nós chamamos de degranulação. O que é essa degranulação? Você tem a liberação de conteúdo pró-inflamatório. Só que para isso acontecer, é necessário que você literalmente destrave essas células. Quem vai fazer isso? Anticorpo do tipo IgE. A diferença para o IgA é que aqui você vai ter anticorpos que aparecem em forma monomérica. Então, eu tenho um monômero que é fundamental para detectar antígenos diversos, se conectar a componentes do meu sistema imunológico e promover a liberação de conteúdo pró-inflamatório. Isso é um dos mecanismos de defesa, isso é protetor. Agora presta bastante atenção nisso aqui. A mesma estrutura que é bacana, que você olha e fala, oh, então é por isso que eu consigo ter defesa contra esse tipo de agente? É. Só que esse mesmo mecanismo que vai lá e se conecta nas células e libera esse conteúdo pró-inflamatório, você pode também ter problemas, erros. E esses erros aparecem justamente quando você tem isso aqui, ó, hipersensibilidade. Quando você tem hipersensibilidade, na prática você tem um mecanismo imunológico que vai ser ativado de forma abrupta, rápida, intensa, numa quantidade totalmente patológica. O que é uma quantidade totalmente patológica? Que vai causar dano, vai causar algum tipo de prejuízo. Então você tem esse mecanismo, ao mesmo tempo que ele pode ser protetor,
ele também pode ser danoso. O que vai determinar se ele vai ser protetor ou danoso? O hospedeiro, o seu corpo. Qual que é a diferença? Tem pessoas que naturalmente vão ser estimuladas durante a sua vida por algum tipo de antígeno, às vezes uma reação cruzada, e elas vão produzir uma quantidade de anticorpos aqui que é muito maior do que aquilo que seria necessário. E aí você tem uma ativação muito intensa, tá? Lembra que na aula de ontem eu usei um termo que era a palavra antigênico. O que significa isso? O que significa o termo antigênico? Capacidade de provocar resposta. Aquela capacidade antigênica das estruturas que nós entramos em contato acaba provocando uma reação em cadeia com esses anticorpos aqui. Então tem substâncias que para algumas pessoas, para alguns hospedeiros, tem uma capacidade antigênica muito maior do que para a maioria dos indivíduos. Então você tem a capacidade de enxergar esse monômero como um gatilho. Ele vai desencadear uma resposta que, dependendo da situação, pode ser protetora ou, dependendo do indivíduo, pode ser uma resposta patológica. Esse tipo de hipersensibilidade aqui, uma vez que existe só um tipo de hipersensibilidade, é a chamada hipersensibilidade imediata. Em outras palavras, é o que nós chamamos de alergia. Quando você tem alergia, você está falando de hipersensibilidade imediata. Ok? Alguma pergunta sobre esses dois exemplos de anticorpos aí? Ou não? Professor? Sou eu. Diga. Somente o esse tipo de resposta de Na verdade, para alergia é IgE. Tanto é que a gente dosa IgE para saber se o indivíduo tem mais chance de ser alérgico a determinada substância. Os outros anticorpos, eles não vão fazer a mesma coisa com as células que vão levar esses conteúdos para inflamatórios. Você pode produzir uma quantidade gigantesca, mas não tem esse efeito do gatilho, de disparar uma resposta rápida. Mais alguma pergunta, galera? Não? Vamos seguindo aqui. Guarda esse nome aqui, ó. IgG, principal anticorpo de todas as respostas contra os mais diversos parasitos, contra os mais diversos patógenos, tá? Os anticorpos do tipo IgG têm vários e vários papéis. Primeira pergunta: quando que eu vou produzir a imunoglobulina do tipo G? Quando você entra em contato com antígenos que estão circulando, quando as suas células são ativadas naquela resposta celular envolvendo os linfócitos. Então você tem ali vários mecanismos que levam à produção de IgG, certo? Um dos principais fatores que tornam essa imunoglobulina tão importante é a capacidade de se depositar sobre determinados alvos. Então vamos lá, o anticorpo tem uma porção que se liga ao antígeno e ele se deposita sobre esse alvo. Imagina que o alvo seja uma bactéria, um patógeno qualquer. Quando você tem essa característica, que o anticorpo está se depositando sobre um alvo, o que está acontecendo ali? Processo chamado de opsonização. O que é a opsonização? Você está marcando aquele seu alvo com o anticorpo. Mas e daí? Por que isso é importante? Qual que é a relevância de um processo como esse? Olha para esse monômero aqui. Qual região para se ligar o antígeno? Região variável, certo? Se essa região se ligou ao micro-organismo, essa região fica livre. Quem que vai se conectar a essa região? Componentes do sistema imunológico. Moléculas que estão circulando livremente ou estruturas celulares. Principalmente moléculas que estão circulando livremente ali, proteínas de defesa que podem se ligar, e algumas células do sistema imunológico. Nesse caso aqui, é como se o anticorpo estivesse só marcando aquilo que é estranho. Então qualquer um de nós aqui agora
pode estar passando por esse processo. Você tem um micro-organismo, ele está circulando, seu corpo identifica como algo estranho, começa a produzir um anticorpo, esse anticorpo é secretado, ele vai circular, quando ele encontra o alvo, ele faz a deposição, ele fica marcando aquilo que é estranho. Pronto. Como eu tenho essa porção, essa região aqui disponível, componentes do sistema imune se ligam aqui, e aí eu tenho um efeito em cascata para eliminar aqueles agentes estranhos. Então, toda vez que você estiver marcando, se depositando ali sobre o alvo, você está falando de processo de opsonização. Outro elemento muito importante é a ativação de uma cascata bioquímica envolvendo as chamadas proteínas do sistema complemento. Tá? Proteínas do sistema complemento. Essas proteínas são circulantes, tá? Elas estão circulando ali, e elas podem ser quebradas, ativadas. Qual que é o objetivo dessas proteínas circulantes? Ajudar na eliminação de patógenos como as bactérias. Então, se alguém um dia perguntar qual o papel principal do sistema complemento, você vai dizer que esse sistema auxilia na eliminação de patógenos bacterianos. Ok? O que forma esse sistema? Proteínas circulantes, beleza? Então tem proteínas que são circulantes, elas estão ali e elas podem ser ativadas. Aqui tem um exemplo de como elas podem ser ativadas a partir da liberação de determinados anticorpos. Então tem certos anticorpos que podem ativar essa cascata bioquímica, o que ajuda a eliminar os patógenos. Como que isso acontece? Vamos lá. O patógeno está circulando, ele está marcado ali, por exemplo, e junto com ele, naturalmente, o seu corpo está produzindo essas proteínas do sistema complemento. É por isso que, numa condição normal, nós entramos em contato com esse monte de patógenos todos os dias, a gente não adoece, porque significa que você tem essa imunidade, esse aspecto de defesa funcional. Beleza. Uma bactéria está circulando, o complemento também. Essas proteínas do complemento, quando elas são ativadas, elas formam fragmentos, é como se elas tivessem uma ruptura, uma quebra. Elas formam fragmentos, a proteína inicial recebe o nome de C3 e ela forma dois fragmentos, o A e o B, C3A e C3B. Esses fragmentos resultantes, eles são necessários para iniciar um complexo de ataque ao micro-organismo. Então, resumindo a história seria, eu tenho uma proteína, um conjunto de proteínas circulantes, quando tem um patógeno marcado, essa proteína se quebra, ajuda a depositar sobre aquilo que é o patógeno, a bactéria que infectou o meu organismo, e aos poucos você consegue eliminar esse agente. Então, o sistema complemento, ele depende da ativação por alguns anticorpos e também representa mais um mecanismo de proteção contra alguns agentes infecciosos. Ok? Além de ativar complemento, de marcar os alvos, esses anticorpos aqui também podem marcar células alteradas. Então ele vai lá, tem uma célula alterada, precisa ser removida, ele marca. Esse efeito é o que nós chamamos de citotoxicidade mediada por anticorpo. Na prática é assim. Nós temos renovação celular? Temos. Você tem células alteradas sendo produzidas naturalmente? Tem. Como que seu organismo acaba identificando essas estruturas? Primeiro tem que lembrar que eu tenho moléculas de superfície. Beleza. Além dessas moléculas, eventualmente você pode marcar essas estruturas estranhas também com esses anticorpos. Então o anticorpo vai, marca essas células ali e aos poucos elas vão sendo eliminadas. Ok? Então, naturalmente, você marca as célulazinhas que precisam ser removidas e você efetua esse efeito aqui, ó, que nós chamamos de citotóxico. Duas células são principais para eliminar outras células do nosso corpo. Quais são? Quais células eliminam outras células do nosso corpo, naturalmente? Eu tenho fagócitos que podem fazer, mas na imunidade nata eu tenho uma outra célulazinha, que são as células natural killer, as células NK também podem fazer esse papel. Tá? O que é imunidade neonatal? O que é imunidade neonatal? Seria medida
Imunidade neonatal é uma forma de imunização passiva natural. O que é uma forma de imunização passiva natural? O indivíduo recebe pronto um anticorpo. Qual anticorpo que um recém-nascido ali está carregando no seu sangue? Anticorpos do tipo IgG. Então, a via transplacentária ali permite a passagem de anticorpos do tipo IgG, ok? Além desse anticorpo, tem também o IgA. O IgA passa por onde? Pelo leite, pela amamentação. Tá? Regulação de resposta de linfócito B. Esse anticorpo também pode ser importante. Então, vamos lá, vou fazer uma lista aqui para resumir. Qual a importância de IgG quando ele é produzido? Em diferentes processos infecciosos, normalmente o pico de produção é na fase tardia de uma infecção. Então, um gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco para isso. Então, você tem um pico de produção, tá? Geralmente nas fases tardias. Qual a importância desse anticorpo? Olha, ele opsoniza, ele ativa as proteínas do complemento, ele pode intermediar a citotoxicidade, ele pode passar da mãe para o filho pela barreira transplacentária e também ele pode ajudar a controlar esse mecanismo de ativação dos próprios linfócitos B, a autoinibição deles. Ok? Dúvidas sobre o que é o IgG? Oi. Sim. Imunidade neonatal é o que o recém-nascido recebe da mãe. Ele recebe predominantemente dois tipos de anticorpos. Um que já vem da própria corrente sanguínea dele, que é o IgG, e outro que é o IgA, que passa pelo aleitamento materno. Por que é uma forma de imunização passiva? Porque ele não produziu esses anticorpos. Ele recebe pronto, significa que eu tenho uma imunidade temporária. Entendeu? Por exemplo, numa infecção por vírus, ele se esconde na célula. Qual o mecanismo que o vírus usa para que a própria célula não identifique essa diferença? O que vai acontecer? Quando você tem uma infecção por um patógeno, isso não acontece só com o vírus, tá? Qualquer patógeno intracelular, tem bactéria que entra na célula, tem vírus, tem protozoário. Aquelas moléculas de superfície da célula mudam. Então, uma célula que é infectada ela é igual uma célula tumoral do sistema imunológico. O receptor das células de defesa consegue identificar essas células estranhas. E aí, quando você tem isso, você acaba ativando uma das linhagens de linfócito. Tá? Como consequência, depois você vai também estimular o linfócito B a produzir anticorpo. Mas, primeiramente, você vai ter as linhagens de linfócito T, que vão ser apresentadas a essas células estranhas. E por que isso acontece? Porque uma célula que foi infectada, ela muda o padrão de proteínas que ela produz. Ela deixa de produzir a mesma coisa. Vamos imaginar, ela produzia a proteína A se ela fosse normal. Agora ela produz a proteína A mais a proteína B. O seu sistema imunológico reconhece essa proteína B e começa a atacar. Entendeu? Depois a gente usa como o vírus evita isso? Sim. Vamos lá, galera? Próximo item aqui, ó. Ele vai demorar um dia para ter produzido quantidade de